Modos operandi dele. Eu já venho, vou ver se está aí o Adriano fora. Abre isto para se ir orientando aqui. Abre. Sim. Partituras, o grupo, como é que é o papel abrir ali onde Francisco mostrou? Tem muita coisa aqui melhor ir. Aves de canto. Acho que não é essa. Pode pegar na toma. É ali mesmo. Então está separado. Deve estar com o seu. Não entendi ainda, perdão. Não. Lembrei. Só um. Aqui, ó. Lembrei que eu tenho que abrir direto ali. Não, é esse introito, né? Bem outra coisa que nós estamos. Não é isso que está. Esse é o primeiro. Então tem que descer. Não está. Tem que ir subindo. Não, acho que não está. Fala com o Francisco e diga-lhe que isto é Montevideo. Porque ele disse. Ah, sim, eu esqueci. Você não vai enquanto vai entrar na igreja. Que certo. Como está custando? Acho que só não dá muita coisa nos grupos. Consegue abrir. Sim, está na internet. Aqui. Sim, foi arquivamos. Acho que o pessoal nos grupos mandou muita coisa. E hoje não abri para deletar. Está aqui, ele já deve abrir.
que nos dão melhor amor de Cristo. Pois hoje celebramos São José Ferreira, que é o padroeiro dos nossos trabalhadores. Eu não sei se algum trabalhador hoje pensa no São José. Eles pensam mais em fazer reclamações e reivindicações do que pensar que tem um padroeiro no céu, que é São José. Mas temos a graça de ter aqui 3 elementos do nosso grupo coral, que é a Café Olímpica, e pedir também a brilhantar aqui a nossa Eucaristia estomba. Vamos esperar que realmente faça a sua atuação para que demos maior glória ao Deus neste dia de São José. Vamos rezar as vésperas, vamos estar vindo ao tempo pascal, à página 102. 102. 102. Rezamos a segunda, portanto, a segunda semana. Correr os caminhos do mundo ao encontro de Cristo pascal. E cantar com este Cristo e comer do banquete imortal. Vinde, povos, centrais, juntados, aceitai o convite do Pai. Vinde todos os humildes da terra, exultai com Jesus, exultai. Este dia em que exulta a Igreja, como esposa de Cristo Jesus, este dia das núpcias de Cristo, é o beste do trono da cruz. Vinde vós os exaustos da guerra, vinde vós os obreiros da paz. Rasga à noite uma luz fulgurante, surge Cristo e a força vos traz. Glória ao Pai e ao seu Filho Jesus, glória ao Espírito e céus que fulgor, salvação para todos os homens, pelos beijões do Senhor. Cristo foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia. Cristo foi constituído por Deus, juiz dos mortos. Aleluia. Ó Deus, dai um rei que dê o seu lugar, e a vossa justiça ao filho do rei. Vossos povos com equidade. Os mundos serão paz ao povo, e as colinas em justiça. Não será como o sol e como a lua, de geração em geração. Está como a chuva sobre a relva, como a água que fecunda a terra. E será a justiça nos seus dias, uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Diante dele se curvarão os inimigos, e os seus adversários vão beijar toda a terra. Os reis de Tarsis e das ilhas virão com presentes. Os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Estar-se-ão diante dele todos os reis, todos os povos vão lhe servir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia. Nele serão abençoados todos os povos da terra. Aleluia. Nele serão abençoados todos os povos da terra. Aleluia. Se curará o povo que der auxílio, e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Libertá-los-á da opressão e da violência, e o sangue dele será precioso a seus olhos. Enquanto viver, ser-lhe-á dado ouro da Arábia. Por ele hão de rezar sempre, e todos os dias o bendirão. Haverá na terra fartura de trigo, os cimos das colinas cobrir-se-ão de fruto como o Líbano, as cidades florescerão como erva dos campos. O seu nome será eternamente bendito, e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações, todos os povos da terra vão lhe bendizer. Bendito o Senhor Deus de Israel, só Ele faz maravilhas. Bendito para sempre o seu nome glorioso, toda a terra se enche da sua glória. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoados todos os povos da terra. Aleluia. Jesus Cristo ontem e hoje e por toda a eternidade. Aleluia.
Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Aleluia. Nós damos graças, Senhor Deus, omnipotente, A vós que sois, que eres e que haveis de vir, que assumis o poder e reinais. evitar estas orações, mas sobrevei a vossa vida, no momento de julgar os mortos. De dar recompensa aos vossos servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o vosso nome, pequenos e grandes. Guarde-se a salvação, poder e beleza do nosso Deus, e domínio do seu ungido. Porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, que os acusava junto de Deus dia e noite. Que nos venceram graças ao sangue do Cordeiro e ao testemunho segredo. Desprezaram a própria vida até aceitar a morte. Alegrai-vos ao céu e vós que neles habitais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, instituíste o sacrifício pascal para a salvação do mundo, ouvi benignamente as súplicas do vosso povo e fazei que, intercedendo por nós, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, a sua natureza humana nos reconcilie convosco e a sua natureza divina nos absolva do pecado. Ele que é Deus, convosco e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-os, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina, e quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, surpreendendo-o no madeiro, suspendendo-o no madeiro.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz o Senhor com eles, por me ouviste e edificaste. Felizes os que acreditam sem crer em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Recebe do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Santo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá ao Espírito sem medida. O Pai é um Filho que entrega tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de fechar as Escrituras e neste período celebramos a memória de São José, patrono dos trabalhadores. Vou ver notícias depois na rádio e só se falava de manifestações. As centrais estão preocupadas muito com quem não contribuiu no século. Estão preocupadas muito com os direitos dos trabalhadores aqui na Terra. Esse é um dos grandes problemas. Por isso, celebrar a festa de São José não tem assim grande sentido para esta gente. Nem sabe se é neste dia, dia santo, é dia trabalhador, mas que para os trabalhadores de São José, o modelo do operário, que soube ser operário, mas sempre conservando a sua dignidade de operário de Deus. E o que é que as leituras nos vêm dizer? Estas leituras são as da missa da semana, que nós rezamos porque a memória de São José é contemplativa. Por isso, não é contemplativa, rezamos as leituras da missa da semana, da segunda semana da Páscoa. Ouvimos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e não recorda aqui que depois daquele milagre que ouvimos, que os apóstolos tinham sido perseguidos, metidos na cadeia, o anjo libertou-os, mandou-os de novo para o templo. Eles foram lá de manhã para os encontrar na cadeia, a cadeia estava vazia, e foram-lhes dizer que eles estavam no templo a ensinar. Eles foram lá buscá-los, e agora estão a julgá-los, mas diz aqui que faziam as coisas agora já com calma, porque estavam a duvidar do que estava a acontecer com milagres daquela estatura que eles não conheciam nem nunca tinham visto. Então, quando perguntaram a Pedro e a João porque é que eles estavam a continuar a proclamar o nome de Jesus quando tinha sido proibido pelas autoridades religiosas, etc. E a resposta de Pedro é fantástica, não é? Devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha, nós aqui em Portugal estamos agora com o problema das eleições. Olha, se todos os nossos deputados, todos os nossos ministros obedecessem primeiro a Deus do que aos homens. Nós queríamos um país feliz, não é? Infelizmente não é assim. Infelizmente, cada um faz aquilo que lhe convém.
will de Deus, para que haja conversão, só assim se pode ganhar a indulgência. A indulgência não se ganha de qualquer maneira. Às vezes nós estamos habituados a ver estas coisas todas pela simplicidade. Manda-se confessar, a gente deve-se confessar, você confessa-se como habitualmente. Não, a salvação não serve para ganhar a indulgência por nada. São confissões especiais. São confissões que têm que ir ao fundo da consciência da pessoa. A pessoa tem que reconhecer muito bem aquilo que fez ao longo da vida para pedir perdão a Deus e para que Deus o possa perdoar se ela estiver contrita, se ela estiver realmente, se quiser, aborrecida pelos pecados que fez e quer converter-se a Deus. Portanto, só chamar a atenção, porque às vezes nós fazemos estas coisas assim como se fosse tudo igual. Não é igual. A indulgência plenária é um caso especial e que só se ganha quando nós temos estas disposições interiores. Fizemos um exame muito profundo a toda a nossa vida para conhecer os nossos pecados e nossas faltas, para chorarmos os nossos pecados diante de Deus e lhe pedirmos que nos perdoe para começarmos uma vida nova, de acordo com a vontade de Deus. Senão, não vale a pena a gente confessar-se. Se é para ser igual, não vale a pena confessar-se. O jubileu é especial. Tem condições especiais para se poder ganhar uma indulgência plenária. O que é uma indulgência plenária? É uma indulgência que perdoa todos os pecados, que perdoa tudo e põe uma pedra sobre a passagem para começar uma vida nova. Então, é importante isto. É preciso conhecer antes a Deus do que aos homens, do que às pessoas. E, infelizmente, muitas vezes não é isso que nós estamos realmente a ver. Depois do Evangelho, este Evangelho de São João é o final do capítulo de São João, capítulo 3, onde ele se apresenta como Salvador. Então, o que é que ele diz? Claro, isto vem de problemas que apareceram entre a comunidade que seguia São João, em Éfeso, a comunidade que seguia São João, e as comunidades que eram diferentes, que seguiam João Batista. E então surgem esses problemas. As comunidades que seguiam João Batista pensavam à maneira da terra, tinham seguido um batismo à maneira do Jordão, à maneira que João Batista tinha batizado no Jordão. As comunidades que seguiam São João olhavam para Cristo como aquele que veio do céu para salvar a humanidade. E aqui está a diferença. São João quer mostrar que há uma diferença entre os que seguem uma doutrina humana e os que seguem uma doutrina divina. Por isso, ele começa a dizer assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é que vem do alto? Jesus. João Batista não veio do alto. Era um homem humano como nós. Jesus é um homem como nós, somos mais do que nós. É filho de Deus. É o Espírito de Deus. Por isso, ele apresenta como aquele que vem do alto, está acima de todos. E depois tem da terra, a terra pertence e da terra fala. Nós só sabemos as coisas da terra. Só conhecemos as coisas da terra. Jesus conhecia as coisas do alto, conhecia as coisas do céu. Por isso ele falava e dava testemunho de que viu e ouviu no céu ao Pai. E por isso ele diz: agora quem recebe o seu testemunho, aqueles que acreditam nele, aqueles que têm fé nele, as comunidades que seguem Jesus, esses confirmam que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou diz palavras de Deus. As palavras de Jesus não são palavras humanas. Os versículos do Batista são palavras humanas. Eles ouviram João Batista. As palavras do Filho de Deus, de Jesus, são palavras de Deus. Porque o Espírito dá sem vida. E então, o que é que ele diz? Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem acredita no
já ressuscitou com Cristo. Quem não acredita no Filho, quem se recusa a acreditar no Filho, que diz aqui, não verá vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, ainda está no pecado. Isso aqui é a condição da ira de Deus, é estar a viver em pecado. Então, é importante que nós nos recordemos exatamente disso. O Pai, Deus, Pai, ama o Filho, Jesus, e entregou-o tudo nas suas mãos. Para quê? Para que ele nos salve com o seu amor. Mas atenção, não podemos abusar do seu amor. Isto é muito importante. Vamos então pedir ao Senhor que nos ajude a sermos capazes de aceitar este amor que Jesus nos deu, para nos convertermos sinceramente e assim podermos ganhar este júbilo. E levemos os corações agradecidos ao nosso Deus e Salvador, que abençoa o povo como uma espécie de bens espirituais, e possamos com fé abençoar, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus misericórdia, protegei o Santo Padre, que faça de nós um dia melhor e fortalecei-os para guiar fielmente a vossa Igreja. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Protegei, Senhor, as vossas aldeias e cidades e afastai elas de todos os males. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Multiplicai como rebentos de oliveira ao redor da vossa mesa os filhos que se consagrem ao vosso reino, para seguirem de mais perto a Cristo em pobreza, castidade e obediência. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Afirmai o propósito daqueles que vos consagram a sua virgindade, para que sigam o Cordeiro para onde quer que vá. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Dai ao Filho a vossa glória eterna e continuai a semelhar convosco no meio da comunhão dos bens espirituais. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Vamos pedir ao Senhor que ilumine os cardeais que estão juntamente com a palavra, a escolher o novo Papa, para que sigam obedeçam ao Espírito Santo, a fim de termos um novo governador da Igreja de acordo com a vontade de Deus. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Ao oferecer o Senhor o nosso sacrifício de escrutínio do louvor, nós pedimos livremente, meditando continuamente na vossa lei, alcancemos um dia a luz e o prêmio da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu confio no Senhor, disse, vós sois o meu Deus. Aleluia, aleluia. Nas vossas mãos está o meu destino. Aleluia, aleluia. Fazei brilhar sobre o vosso servo a luz da vossa face. Salvai-me pela vossa misericórdia. Aleluia, aleluia. Os senhores, oremos, irmãos, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, por honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Sumo à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações colocam. Nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação que sempre resolvemos, mas com a absolutidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi arquivada pela sua morte, e na sua ressurreição surgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, juntou os homens por toda a terra, e com os anjos todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois da fonte toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que se entregava para voluntariamente pela morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, na ceia tomou o cálice, de novo deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. No mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir em santos mistérios. Humildemente nos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrando, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Manuel e todos os ministros sagrados. Lembrai-nos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Os nossos familiares, amigos, benfeitores, consagrados, as vítimas da guerra, admitimos-nos a vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, bem-aventurados apóstolos, São Tiago e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram a vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, com toda a fé e com toda a confiança, vamos rezar ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Segue o meu dedo. Senhor Jesus Cristo,
disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que reinais por séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dize uma só palavra e serei salvo. Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sois o meu protetor e o meu refúgio, Senhor, meu Deus, em vós confio. Aleluia, aleluia, aleluia. Sois o meu libertador, meu Deus, em vós confio. Aleluia, aleluia, aleluia. Invoquei o Senhor, louvado seja Ele, e fiquei salvo de meus inimigos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, graças a usar o Magnificat. O Senhor alimenta e enche de bens os que têm fome de justiça. O Senhor alimenta e enche de bens os que têm fome e sede de justiça. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilha. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos caminhos venceu de bens e ao que despediu de mãos vencidas. Acolheu em Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia. Como tinha prometido a nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre.
Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor alimenta e enche de bens os que têm fome de justiça. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, publicai em nós o fruto do sacramento pascal, infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acabamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado por ter vindo. Regina Celi, Letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Mas agora isto ficou mal, pior, porque tu também entraste fora do fundo da regeneração. Dá-me eu faço Fê, G, Fê. Regina. Isso, isso. Quando tivermos com a flauta, também é bom ser ele a dar o tom. Boa, parabéns, Ana. Estás no caminho. Já sei que me enganei em muitas coisas. Muitas coisas. Mas pronto, tens que treinar aquele exercício que eu te mandei. Sim. Tens de tocar aquilo bem, tudo de uma ponta à outra. Eu já comecei com a primeira linha. Hã? Comecei com a Tá primeira bem, linha. tens de tocá-las todas. Sim. Todas. Se faz favor, muito obrigado. A direita também É, faz. isto aqui também. Isto também. Mas tu portaste bem. As entradas e tudo foi correu bem. Portanto, estamos a progredir. Está bem? Eu acho que não atrapalhei muito. Não, mas ele... É possível que sim, mas ele deu-se bem. Não, ele saiu-se bem, mas eu senti que eu estava atrapalhando. Você só atrapalhou porque estava a cantar na parte baixa. Não pode cantar na parte baixa. Tem que cantar no registro agudo. É sempre o mesmo problema. Tem que se corrigir esse problema. Só isso. Tem que estar preparado para isto e para muito mais.